resolver o exercício aqui usando a lei dos nós. Primeiro vamos colocar o GND, posicionar o GND aqui no final. Eu vou chamar esse ponto aqui de G. Vou colocar os meus nós, aqui o nó principal, vou chamar de N, nó A, nó B. Então aqui tem os meus nós, os meus pontos de referência, e vou inserir as minhas correntes. Então por aqui faço uma corrente, aqui essa outra, e aqui terceira corrente, corrente 3, corrente 1, corrente 2. Sabendo essas correntes, segundo a lei de Kirchhoff para as correntes, eu posso escrever que corrente 3 é igual a corrente 1 mais corrente 2. Então, essa aqui vai ser uma das formas que nós vamos utilizar mais para o final. Eu quero saber o valor da corrente 2 e o valor da corrente 3. Porque o da corrente 1 eu já sei, que é essa corrente que está saindo aqui. Então é de 3 amperes. Então já vou colocar aqui, corrente 1 é igual a 3 amperes. Eu vou saber a corrente que passa por aqui, por R1. Então, para mim calcular essa corrente, seria corrente 2 é igual a tensão 1 dividido pela resistência 1. Só porque essa tensão eu não sei qual o valor dessa tensão. Eu posso trabalhar essa tensão a partir do valor de tensão desse nó e desse nó. Então assim, eu sei que a tensão que eu tenho sobre esse resistor é a diferença de potencial entre o nó A, entre o ponto A, e o ponto N. Então eu posso escrever que tensão 1 é igual a tensão do ponto A menos a tensão do ponto N. Por quê? Porque quando eu sei que a corrente está descendo, se a corrente está descendo, aqui é o meu potencial positivo, aqui é o meu potencial negativo. Então tem tensão igual a tensão no ponto A menos a tensão em N. Então vamos escrever aqui, a corrente agora vai ficar corrente 2 é igual a tensão no A menos tensão no N dividido pela resistência 1. Substituindo os valores, minha tensão de A ela vai ser essa aqui, nesse ponto A, é a tensão que eu tenho na minha fonte aqui, um ponto positivo, porque eu só tenho o condutor, o fio que está aqui. Então essa mesma tensão, diferença de potencial que eu tenho aqui, tem nesse ponto. Então é 20 menos o N, porque eu ainda não sei o valor desse nó. E a minha resistência é de 5. Então eu tenho essa primeira formulazinha, vou deixar ela aqui do lado, vou circular ela aqui. Vamos pegar aqui uma corzinha bonitinha aqui. Vamos pegar um verde mesmo. Então tem essa primeira forma. Então vamos passar aqui para a corrente 3. Então tem aqui, corrente 3 é igual a tensão 3 dividido por R3. Qual que é essa tensão 3? Da mesma maneira, vai ser o N, o potencial no nó N, menos o potencial em G. Por quê? Se a minha corrente está descendo, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, tem tensão 3 é igual a tensão N menos tensão em G. Como eu sei que G é o meu ponto GND aqui,
Então aqui a minha tensão aqui é 0. Então eu posso jogar novamente aqui, ó, colocando valores. Tensão 3, corrente 3 é igual a tensão N dividido pela resistência 3, que vai ser igual a tensão N, que eu ainda não sei, dividido pela resistência, que é 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou marcar essa também, só para facilitar para a gente. Tá aqui. E vou usar aquela formulazinha lá que eu usei. Corrente 3 é igual a corrente 1 mais corrente 2. Qual que é o valor da corrente 3? Vn dividido por 5. Qual o valor da corrente 1? 3. Qual o valor da corrente 2? 20 menos Vn dividido por 5. Agora é cálculo matemático. Vou tirar o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum de 5 é 5. Então 5 dividido por 5, 1. Vezes Vn. Vn. 5 dividido por 1, 5. Vezes 3, 15. Mais 5 dividido por 5, 1. Vezes 20, 20. 5 dividido por 5, 1. Vezes menos Vn é igual a menos Vn. Passo esse Vn por lado de lá. Fico com 2 Vn, que é igual a 35. Vamos baixar aqui. Então eu tenho Vn é igual a 35 dividido por 2. Tensão em N é 17,5 volts. Então é a minha tensão no nó N. Mas todo o meu exercício foi para descobrir a corrente em R3. Como que eu faço agora? Corrente 3 é igual a Vn dividido pela resistência 3. Valor de Vn, 17,5. Resistência 3, 5. Calculando, é igual a 3,5 amperes, que é o nosso resultado final.